Takumi é convocado para outro mundo e se apresenta a deusa Nolan, mas a coisa que ela faz é se desculpar sinceramente porque tudo isso foi um grande erro. Ela explica que quando o feitiço de invocação é ativado, ele seleciona aleatoriamente um grupo de pessoas da Terra para invocar. Mas Takumi tem uma vida boa, então ele deve ser excluído da convocação. Entretanto, algo deu errado e ele foi arrastado para cá junto com os outros. Tudo isso aconteceu porque o Sacro Império de Sidônia decidiu ativar imprudentemente o feitiço de invocação, já que Takumi não deveria ter sido invocado e não o trouxe aqui, enquanto os outros heróis invocados foram direto para Sidônia. Takumi disse que ela poderia mandá-lo de volta para a Terra, já que ele foi invocado por engano, mas infelizmente ela não pôde fazer isso. Nolan ficou tão bravo com Sidônia por usar o feitiço de invocação proibido que ela imediatamente o removeu das leis mágicas deste mundo, tornando impossível qualquer viagem entre mundos. Isso fez com que Takumi ele ficou preso aqui para sempre e eventualmente morreu também. Então quando Takumi viu que havia se transformado em um fantasma desencarnado, ele entrou em pânico, mas Nola disse a ele para não se preocupar porque ela tinha um plano. Ela não poderia mandá-lo de volta para a Terra, mas ela poderia dar a ele um novo corpo e preparar-lhe um cidadão mundo como uma forma de se desculpar. Já que era em parte deste dele, ela ofereceu a ele uma culpa para tornar sua vida mais fácil. Takumi não tinha muita escolha, então ele foi reencarnado neste mundo. Nolan ficou feliz em ouvir a notícia, porque isso fez com que se sentisse muito mais relaxado. Ela diz para ele ligar a tela de status para ver a nova vida que ele terá, e quando ele estiver pronto para fazer isso, ele descobre que Nolan planeja dar a ele um corpo de 17 anos, mesmo que ele já tenha 40 anos. Nolan disse a ele para não se preocupar com os pequenos detalhes e que, o mais importante, ele ainda tinha que escolher seu trabalho. Ela explicou que existem dois tipos principais de trabalho. Se ele quiser se concentrar mais no combate, ele pode escolher uma classe como espadachim, cavaleiro ou caçador, mas se isso não funcionar para ele, ele pode escolher um trabalho de produção. Takumi não gosta da ideia de lutar, então ele decide escolher um trabalho de produção. Nola implanta o trabalho em sua alma junto com outras vitórias de bônus e o manda embora, esquecendo completamente de dar um tutorial. Takumi cai no meio da floresta e, depois de finalmente se levantar, vê seu reflexo no rio e percebe que realmente se tornou uma pessoa diferente, não tem mais suas roupas antigas e decide aproveitar ao máximo suas novas. E para ver o que havia na bolsa que Nolan deixou para ele. Ele encontrou algumas rações e dinheiro em sua bolsa, então parecia que não precisava mais se preocupar em passar fome. Ele olhou para sua tela de status e parecia que Nolan realmente tinha todas as habilidades úteis que você precisa para ele. Ele até tinha magia elementar, então decidi testá-la primeiro para ver se realmente conseguiria usá-la. Ele abriu as mãos, pediu uma bola de água e uma bola de água se formou em suas mãos. Outros elementos entram no jogo. Da mesma forma, Takumi poderia usá-lo facilmente em sua primeira tentativa. Agora que ele havia descoberto como sua magia funcionava, ele primeiro começou a pensar em seu próximo movimento e decidiu ir para a aldeia mais próxima. Takumi encontrou um galho no meio da estrada e decidiu usar sua habilidade de identificação para analisá-lo e descobriu que era madeira Trent, resultado de um monstruoso comercial. Essa madeira era perfeita para fazer bastões e lançamentos mágicos, então o bom e velho Kumi decidiu usá-la. Tendo provado suas habilidades de modelagem, ele fez um lançamento de madeira. Já que a madeira era muito útil, Takumi decidiu olhar ao redor para ver se conseguia encontrar outras plantas úteis, e encontrou várias delas. Ele passou uma hora coletando as mas agora ele não sabia o que fazer com tantas plantas. Já que elas não caberiam em sua bolsa, ele poderia acabar tendo que deixar um pouco para trás, mas então ele se lembrou que tinha a habilidade da caixa de itens. Então ele usou essa habilidade para armazenar todas as plantas, e naquele momento, um grito foi ouvido. Logo depois, ele vê uma garotinha encontrada correndo para fora dos arbustos. A garotinha pede ajuda porque está sendo perseguida por um monstro. Quando Takumi vê o que o monstruoso é, ele um coelho gigante com chifres. O coelho avança em sua direção e acaba esfaqueando o segundo Takumi, mas no último ele entra em pânico e acaba acertando o coelho na cabeça, matando-o instantaneamente. Ele ficou chocado que um iniciante como ele fosse capaz de derrotar tal monstruoso, então descobriu que se desviou por causa da vitória de Noron. Mas na verdade não tem nada a ver, foi pura sorte. Como resultado da batalha, Takumi ganhou o título de Guerreiro Tu, mas ele não estava feliz porque queria evitar a batalha. Mas no momento não era tão importante porque ele ainda precisava verificar se a garotinha estava bem. Molly disse que foi bem e explicou que estava coletando ervas, mas era muito longe da aldeia e quando ele mencionou uma aldeia, ela foi atacada. Takumi ficou animado e disse se ela poderia ir lá. Molly disse que liderou o caminho, mas antes disso disse a ele se ele planejou levar o coelho porque sua carne era deliciosa.
Takumi percebe que é um desperdício deixar o coelho ali, então ele o coloca na caixa de itens, mas logo percebe que está fazendo isso na frente de Molly. Embora ele pretendesse manter suas habilidades com a caixa de itens em segredo, não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso agora, então ele e a toupeira seguiram em direção à vila. Ao mesmo tempo, as outras pessoas convocadas tinham acabado de chegar ao Império Sidônia e ficaram muito confusas. Quanto ao que aconteceu, nenhum deles ficou ferido, mas eles não sabiam onde estavam. De repente, eles ouviram alguém chamando os heróis. Uma mulher se aproxima. Eles dizem que não estão mais em seu mundo original, mas foram convocados para usar poderes heróis para salvar o mundo. Ela alegou ser a Rainha Elizabeth do Império Sidônia. Assim que as crianças olharam para o rosto dela, perceberam que ela era muito desconfiada. Nesse momento, uma habilidade única foi ativada, como se Nolan lhe tivesse dado uma vitória. Revelação significa que se ela seguir sua intuição, ela naturalmente encontrará uma resposta certa, e neste momento a intuição de Aka lhe diz que Elizabeth é uma traidora, então ela não é confiável. Enquanto isso, Takumi chega à vila e os pais de Molly saem para agradecê-lo para salvar sua filha. O pai de Molly, Banga, e sua esposa, Marta, se cumprimentaram. Eles descobriram que Takumi era um guia turístico muito responsável porque ele andava muito sozinho. Takumi aproveita a oportunidade para perguntar se você pode ficar na vila por um tempo, já que ainda não chegou. Havia um lugar para ir, disseram-lhe que sim, Takumi poderia ficar, mas infelizmente não havia pousada na aldeia, então agora ele não tinha onde ficar. No entanto, eles poderiam simplesmente construir uma casa para ele. Todos os aldeões se reuniram em uma clareira, prontos para começar a trabalhar, mas Takumi queria se tornar pelo menos um pouco útil. Então ele usou magia de terra para nivelar o solo da fundação. Era a primeira vez que ele usava magia em uma escala tão grande, então ele quase desmaiou. Os aldeões ficaram surpresos que Takumi conseguisse usar a magia da terra tão facilmente. Takumi pergunta se eles acham que ele fez algo estranho, mas eles dizem para ele não se preocupar porque ele cuidou da fundação. O restante do trabalho foi concluído. Na manhã seguinte, a casa de Takumi estava pronta. Com suas habilidades de carpintaria, ferraria e costura, Takumi conseguiu construir um belo conjunto de móveis, mas ele sempre quis tentar algo diferente. Ele recebeu vários minerais do ferreiro da aldeia de Boren e quis tentar alquimia para extrair os metais que tinha: minério de ferro, prata, cobre e até minério de ferro mágico. Ele começou com ferro, tentando fazer uma barra de ferro, o que normalmente exigia uma grande fornalha e horas de trabalho, mas com a alquimia do artesão, ele conseguiu fazer tudo de uma vez, e embora consumisse muito de seu poder mágico, sua primeira tentativa de minerar o minério foi bem sucedida. Itumi ficou muito animado e queria continuar minerando o máximo possível. É possível fazer algo algumas horas depois. Mau vai até a casa de Takumi para levar o jantar, mas quando ela abre a porta, fica chocada ao encontrá-lo desmaiado no chão, parecendo que estava drenado. Takumi foi longo demais na extração de minerais e quase morreu devido à falta de magia, mas Marty Banga deu a ele uma poção de recuperação, então ele está bem agora e pode continuar a praticar alquimia, embora tenha prometido a eles que não se esforçaria demais. Takumi extraiu grandes quantidades de ferro, cobre e até mesmo ouro, e foi capaz de criar um grande número de ferramentas úteis. Depois de completar seus exercícios de alquimia, ele passou algum tempo com Boral na forja aprendendo a criar vários tipos de armas. Tudo correu bem e, quando Boral terminou de fazer a bainha, a arma estava completa. A habilidade de ferraria de Takumi atingiu o nível 40, então ele faz uma pausa na prática de ferraria e decide passar para outras habilidades. Ele foi até Banga para perguntar se poderia conseguir algumas poções emprestadas. Banga fica feliz em emprestá-las, mas todas as poções são básicas, então ele não vai tirar muito proveito delas. Takumi diz que está tudo bem porque ele precisa de um modelo para saber como as poções devem ser. Ele está pensando em fazer suas próprias poções com todas as ervas que ele coletou na floresta. Banga fica feliz em apoiar Takumi de qualquer maneira que puder. Ele até se oferece para comprar algumas poções dele se Takumi puder terminar o primeiro lote. Takumi agradece a Banga e depois de pegar as poções básicas ele tentou fazer sua própria versão usando algumas folhas de aloe vera e água e, quando terminou, colocou-a em um frasco de vidro para poder comparar com o que ganhou de Banga. Ambos são azuis, mas a que tem os mifes é visivelmente mais azul que a de Banga. Parece mágico também. Takumi não tinha certeza se isso seria bem sucedido. Ele teria que testar a poção para ter certeza de que era inofensiva, mas ainda não teria tempo para isso. Takumi não quer morrer se a poção for venenosa, então ele decide. A melhor maneira de aumentar sua tolerância ao veneno é comer qualquer coisa até quase morrer e então usar magia de cura para se recuperar. Ele estava fazendo isso há algumas horas e se sentia muito mal. Por outro lado, curar-se lhe dava a habilidade de se purificar,
o que definitivamente seria útil em algum momento. Enquanto Takumi se recuperava, ele ouviu um barulho atrás dele e avistou um javali gigante olhando para ele. O javali não era amigável, então Takumi agarrou seu lançamento e se preparou claramente. Defesa, mas quando o javali veio em sua direção, ele tentou usar sua lança, que cortou o contato, ferindo o javali, e Takumi, sem uma arma, tentou usar toda a magia disponível para ele, mas nenhuma delas conseguiu ferir o javali, e ele começou a entrar em pânico. Justamente quando ele descobriu que as coisas não podiam piorar, ele notou uma aranha venenosa atrás dele, e parecia que ela iria atacar. Takumi estava completamente encurralado. Porém, em vez de atacá-lo, a aranha atacou o javali, fazendo com que o ataque de Takumi falhasse, mas o javali ainda o perseguia, então ele primeiro pensou rápido. Todos os seus ataques físicos falharam até agora, mas havia uma coisa que ele ainda precisava tentar. Enquanto o javali o persegue novamente, Takumi salta no ar e, no momento do impacto, ele usa seus poderes de alquimia na cabeça do javali e a derrota. Graças à sua ocorrência rápida, ele sobreviveu. Agora que ele está seguro, ele decide ver como está Spider, já que ela o ajudou antes. Spider está em mau estado após ser atacado por um javali, então Takumi decide curá-la. Para evitar que ela morra, ele se declarou e voltou para a aldeia. No entanto, ele recebeu uma notificação de que havia domesticado a aranha com sucesso. Ele não sabia que a aranha poderia ser dominada, mas hesitou em levá-la consigo porque foi considerada um monstruoso perigoso. Entretanto, a aranha olhou para ele com olhos fofos e o comeu. Ele decidiu oficializar a situação aceitando-a como seu animal de estimação. Ele o chamou de Mepo. Depois de algum tempo, Takumi retornou à aldeia e mostrou a todos o grande javali que havia matado. Todos ficaram surpresos por ele ter conquistado alguma coisa. Por maior que fosse, o mais impressionante era que ele havia conseguido domar uma aranha venenosa, algo que nunca havia sido feito antes, e, além disso, ele sugeriu que todos dividissem o javali, pois ele não conseguiria comer tudo sozinho. Naquela noite, uma grande festa foi dada em sua homenagem, e todos se divertiram muito. Banga leva os preciosos restos do javali para Takumi e diz que pode vendê-los para a cidade mais próxima por dinheiro. Bolton será o próximo destino de Takumi. Enquanto isso, a deusa Nolan continua assistindo o progresso de Takumi e fiquei muito feliz com seu desempenho. Uma de suas companheiras deusas pergunta qual o motivo de Takumi receber um tratamento tão especial. Ela lhe deu um corpo especial, uma vitória especial e, o mais importante, conseguiu mandá-lo de volta um ano para quando Sidonia ativou o feitiço de invocação que o trouxe aqui. Nolan disse que não tinha nenhuma razão específica para fazer isso, ele apenas perdeu que estava fazendo a coisa certa. O primeiro episódio termina aqui. Certa manhã, Takumi se viu amarrado na cama. Já sabendo que Maple é o responsável, Maple pede desculpas e explica que tem se sentido solitário ultimamente porque tem estado muito ocupado e só queria chamar a atenção dela. Takumi percebe que está muito focado no trabalho e mal passa tempo com Mepo, então decide tirar um dia de folga e brincar com ela, o que a deixa muito feliz. Nesse momento Marta entra com o almoço do Takumi. A situação parece estranha, mas ele está comigo, garantindo a ela que as coisas não são o que parecem. Marta acredita nele, mas não pode deixar de notar que silk é seda produzida pela Maple é tão bonita que ela planeja colheres o máximo que puder. Marta fez uma camisa de seda de aranha, e todas as mulheres da vila ficaram hipnotizadas pela textura do tecido. Takumi não fazia ideia de que a seda de aranha era tão útil. As mulheres explicaram que era um luxo geralmente concedido apenas à nobreza. Marta pede para Maple produzir mais seda e ela começa a trabalhar nisso, mas isso leva tempo, o que significa que Maple não poderá brincar com Takumi. Takumi, decepcionado, entende há outras coisas para fazer. Já faz um mês que Takumi chegou à vila, e ele planeja ir para a cidade sul para estudar alquimia. Entretanto, depois de passar tanto tempo com os moradores, ele achou difícil dizer adeus a eles. Takumi vai até a forja para encontrar com Boron e continuar praticando a arte da ferraria. Logo, eles realizaram uma couraça e botas com biqueira de aço que eram perfeitas para Omi. Boren comenta que as botas seriam úteis se ele precisasse chutar alguma coisa, mas Takumi não tem planos de fazer isso. Lutando, pois agora ele quer se concentrar na alquimia. Beng parece infeliz ao ver a armadura de Takumi terminada, mas triste por ter que ir embora. Beng entende que Takumi precisa expandir seus negócios e ir para a cidade para vender mais produtos, e obter um fornecimento confiável de materiais é um passo lógico. Em alguns dias, um comerciante de Bolton chegará à vila, e Bangma providenciou para que Takumi fosse para Bolton com ele, apesar de estar triste por Takumi estar indo embora. Os moradores locais sabiam que isso era o melhor para ele e o encorajaram a começar a se preparar. Takumi agradece a todos pela ajuda e vai para casa arrumar suas coisas. No caminho,
ele encontrou Marta carregando um balde de carne. A pergunta o que ela está fazendo e Mars explica que está jogando tudo fora. As sobras de coelho com chifres da caça de Bangma, embora deliciosas, precisam ser processadas específicas para remover doenças e parasitas, pois a aldeia não possui o equipamento necessário. Mara precisa jogar uma carne fora para evitar problemas de saúde, porém, Takumi diz que isso não é necessário porque ele pode purificar a carne. Ele usou magia de purificação para garantir que a carne fosse segura para consumo. Mara fica grata, mas também surpreende ao descobrir que Takumi consegue usar magia de luz. Ela o avisa para não revelar sua habilidade de usar magia de luz quando ele sair da vila, pois há pouquíssimas pessoas no mundo que conseguem fazer isso e isso pode atrair atenção indesejada. Takumi percebe que usando magia de purificação, ele pode atrair muita atenção indesejada, então promete ter cuidado ao demonstrar seu poder. Entretanto, enquanto ainda estava na aldeia, ele decidiu usar tudo o que tinha para melhorar a vida dos moradores. Ele usou a magia da terra para construir um muro de tijolos para aumentar a segurança e facilitar a vida diária. Ele fez uma bomba d'água e outros itens úteis. Quando ele terminou, a vila parecia tão completamente transformada que até os mesmos comerciantes que chegaram eram quase irreconhecíveis. Banga cumpriu o empresário Peck e faz um acordo. Takumi de negócios se junta a eles para começar uma jornada. O Peck ouviu muito sobre Takumi através de Banga e o respondeu pessoalmente, perguntando se ele tem tudo pronto. Takumi garante que não esqueceu nada, mas ainda oferece algo especial, que é uma poção que Banga tira de sua bolsa. Ele explica que deixou cerca de 100 frascos desta poção na casa de Banga e pede que ele os use para tratar seus danos em caso de emergência. PC fica visível após ver a poção e pede para analisar mais de perto. E percebe que é avançado, mesmo que Takumi não saiba nada sobre isso. Logo, todos os moradores aparecem para se despedir de Takumi. Peck decidiu esperar que eles se despedissem. Antes de partir, ele se despede de Mepo, que está dormindo na bolsa de Takumi, e Marta lhe dá um vestido feito de seda maple, um presente das mulheres da aldeia. Mesmo que tenha sido por um pouco de tempo, Takumi ficou tocado e agradeceu sua gentileza. Ele entrou na carruagem e foi calorosamente recebido pelos moradores, que lhe garantiram que ele sempre bem-vindo em uma viagem a Bolton. Peck comenta que as pessoas de lá claramente gostam de Takumi, e até mesmo os outros passageiros notam o carinho que Takumi conquistou no grupo. O homem loiro foi apresentado como Lau, o homem ruivo como Rei e o homem de pele escura como Bogar, que eram membros de um grupo de alto escalão conhecido como Presa do Leão e serviram como guarda-costas da Peck. Embora a área fosse tranquila e eles não tivessem muito trabalho para fazer, ele percebeu que Takumi era muito cuidadoso com sua bolsa. Pergunte se há algo valioso dentro. Takumi responde que sua aranha assassina de dormitório está dormindo. Todos ficam surpresos ao saber que Takumi conseguiu domesticar uma aranha assassina. O rei está curioso e um pouco assustado. Ele exige ver o Maple, mas acaba levando uma cabeçada dela. Takumi pede desculpas repetidamente, mas os outros dizem que é desnecessário porque Rei merece. Ralph comenta que depois desse incidente, Maple pode ter medo dos humanos. Mas isso não aconteceu, pois ela parecia gostar deles. Assim que todos começam a admirar Mepo, o PC chama Takumi para frente da carruagem para falar sobre a poção que viu. Ele pergunta a Takumi se ele tem mais poções para vender. Takumi está disposto a negociar. No entanto, a carruagem para de repente, percebem que há problemas à frente. Um grande grupo de goblins cerca a carruagem e ataca. Isso é uma má notícia. Mas os aventureiros animados estão porque finalmente têm algo para fazer. Eles a Takumi e Peck para ficarem de lado. Eles cuidam de tudo. Depois que eles saem, cerca de 20 goblins aparecem no campo de batalha, e eles estão confiantes de que podem lidar com eles facilmente. Léo ataca à distância com seu arco, enquanto Gogar e Ralph se juntam a Maz e Machado para lutar contra os demais. Eles logo derrotaram todos os goblins e finalmente começaram a dissecá-los para encontrar a Pedra Filosofal. Mepo observa tudo e mostra que gosta muito de Bogar, odeia Reio e é indiferente a Helf. Após a batalha, todos retornaram à carruagem e acompanharam a jornada de 3 dias, chegando finalmente a Bolton. Na cidade, membros do grupo Presa do Leão foram até a Guilda dos Aventureiros para relatar o sucesso da missão. O guarda-costas deles, Tumi, os acompanha, pois ele precisa se registrar na guilda para permanecer na cidade. Ele teria preferido se registrar na Guilda dos Alquimistas, mas como não havia nenhuma guilda dos alquimistas na cidade, ele acabou optando por se tornar um aventureiro. Hans, o recepcionista, explica que Takumi pode usar o cartão da Guilda dos Aventureiros como prova de identidade e, desde que ele complete uma tarefa simples a cada mês, seu registro será válido. Continuará válido.
Takumi se registrou como aventureiro e apresentou Apple como seu animal de estimação. Depois que tudo foi arranjado, ele foi até a Peck Trading Company para discutir a poção. Ele tem cerca de 100 garrafas de 3 tipos diferentes de vinho, todos de excelente qualidade. Os PJS dão 10 moedas de prata para cada componente de cura e resistência, e 50 moedas de prata para cada poção de mana. Takumi faz um cálculo rápido e, embora ache que é muito caro, percebe que pode ganhar mais de 7 milhões de ienes com o negócio. Peck explicou que poderia ter sido ganho mais se já tivesse tido participação como produtor. O PC então sugere que Takumi compre uma casa com um estúdio anexo, já que ele planeja produzir obras na cidade. Takumi ainda não decidiu onde morar, então ele aceitou a ajuda do PC, que liga para seu assistente, Thomas, e pede que ele lhe mostre um imóvel com bom preço. Quando Toomei finalmente viu a casa, ela parecia mais uma mansão, o que o fez questionar se ele teria condições de comprá-la. Thomas garante que o preço é acessível e também que não há fantasmas na cidade. Propriedade, e quando descobriu que o estúdio anexo à casa estava em nome de M, ele começou a considerar seriamente comprá-lo, pois o espaço era perfeito para seu trabalho e ele poderia pagar por ele com o dinheiro que ganhava fazendo poções. Após cuidadosa consideração, ele decidiu comprar a mansão e informou Thomas, que estava disposto a preparar os documentos para que ele pudesse se mudar no dia seguinte. Enquanto caminhavam pelas ruas da cidade, Takumi sentia um cheiro ruim no ar. Thomas observa as perturbações e explica que o mau cheiro dos esgotos dos ricos. Purificadores mágicos podem purificar seus resíduos, mas o principal sistema de esgoto da cidade não tem esse luxo mágico. Purificadores são muito raros, pois só podem ser encontrados em ruínas antigas e masmorras, ou que se tornam muito caros para serem implementados em esgotos da cidade. Alguns sacerdotes são contratados periodicamente para limpar manualmente os esgotos com magia de purificação, mas os esgotos ainda estão sujos na maior parte do tempo. No dia seguinte, Takumi e Maple se mudam. Quando chegou em sua nova casa, a primeira coisa que Takumi teve que fazer foi encontrar uma maneira de resolver o problema do esgoto. Ele obteve uma sala e argila da Peixes Corporation usando magia M em nossos materiais. Ele então usou magia de fogo combinada com magia de tempo e espaço para salá-los rapidamente. Depois de fazer isso por um tempo, o mana de Takumi fica completamente esgotado, então ele precisa beber algumas poções de mana. O lado positivo é que ele conseguiu encerrar sua criação. Banheiro moderno. De repente, ele ouviu o grito de Pex vindo do quarto. Ele vai ver o que está acontecendo e encontra Pex envolto da cabeça aos pés em seda Maple. Takumi perguntou ao Maple por que ele fez isso, mas ela achou que Pex acharia engraçado. Em sua defesa, a seda Mepo permite que Pex durma porque é muito confortável. Mas isso não justifica a ação. Takumi pede sinceras desculpas a Pex pelo comportamento de Mepo. Pex diz a Takumi que está tudo bem, mas ele está com um pouco de medo de ser amarrado de repente, então ele precisa ir ao banheiro e chegar rápido. No entanto, imediatamente, ele entra e volta e começa a perguntar sobre uma maravilha tecnológica. Takumi explica que é um banheiro conectado a um dispositivo mágico de purificação que limpa automaticamente o banheiro após o uso. Basicamente, depois de usar o banheiro, a magia de purificação quebra os resíduos e materiais inorgânicos que são jogados no ralo. Esse sistema faz sentido para Pex. Mas ele comenta que apenas alguém com talento para magia de luz poderia criar algo assim. Takumi percebe que pode ter um erro. Ele avisa Takumi para não usar magia de luz abertamente. Ele pede para Pex manter isso em segredo. Pex entende por que Takumi quer esconder seus poderes e promete não contar a ninguém, mas insiste que precisa de alguns desses banheiros. Ele perguntou a Takumi se ele poderia fazer mais por ele. Takumi hesita porque daria muito trabalho fazer apenas um banheiro, mas devido à insistência de Pex, ele concorda, desde que Pex forneça os materiais necessários. Pex fica feliz, mas recomenda Takumi assinando um contrato de escravidão para obter ajuda com o trabalho. Takumi fica chocado porque é contra a escravidão, mas Pex pensa que se Takumi mantém suas habilidades em segredo, então é melhor ter um escravo porque eles são forçados a manter o segredo. Pex explica que ter um dom para magia de luz é um bom efeito porque significa que uma pessoa é escolhida por Deus, então a Igreja da Luz Sagrada pode tentar forçar Takumi a trabalhar para eles porque eles lucram com o monopólio da magia de purificação. P acha que a Igreja não vai ficar feliz em saber que civis podem obter purificação barata através do vaso de Takumi. Mesmo assim, Takumi rejeita a ideia de ser escravizado e diz que fará todo o trabalho sozinho. Nesse momento, seu cartão de guilda começou a brilhar, exibindo uma mensagem de que ele precisava completar uma missão de seleção para manter seu status de aventureiro. Percebendo que não tinha tempo para fazer o vaso sozinho, Takumi cede acidentalmente em comprar um escravo.
Pegs leva Takumi para a empresa comercial Mo, conhecido por ser o mais ético no tráfico de escravos negociados. Quando Pegs estava indo com o dono de escravos para conseguir um bom negócio, Takumi foi ao jardim, que era muito